Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com o Pavinato. Lula foge dos debates e Flávio prepara a armadilha. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Pavinato. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Enquanto ainda costura alianças para definir o posto de vice em sua chapa presidencial, Flávio Bolsonaro já tomou uma decisão sobre outro tema estratégico da disputa eleitoral: a ida aos debates em rádio e TV, que já tem uma primeira rodada marcada para o dia 23 de agosto, próximo mês, na Band. Enquanto ainda costura alianças para definir o posto de vice em sua chapa presidencial, Flávio Bolsonaro já tomou uma decisão sobre outro tema estratégico da disputa eleitoral: a ida aos debates em rádio e TV, que já tem uma primeira rodada marcada para o dia 23 de agosto, próximo mês, na Band. Segundo informações do jornal O Globo, chamado Núcleo Duro da campanha de Flávio. Sabe núcleo duro? Que núcleo duro? Se tem núcleo essa campanha, eles têm que ser destituídos. Porque a célula não faria mitose a depender desse núcleo. Não é só se for um núcleo aloprado, um núcleo maluco. Porque a campanha do Lula estagnou. O candidato Flávio, ou pré-candidato, agora já candidato, você já pode falar que é candidato, nessa loucura de lei eleitoral que não sai pra porra nenhuma também. Com o Lula estagnado, ele tinha chance de estar surfando agora um momento belo de campanha, apesar de todos os pesares. Mas não tem núcleo duro. Mas esse núcleo duro, aí eu não sei se esse povo quer atrapalhar ou ajudar. Mas esse núcleo duro, que dizem, o Globo, o núcleo duro da campanha do Flávio, decidiu que ele só vai aos debates em que a participação de Lula for confirmada. Se Lula for, Flávio vai. Nesse primeiro debate, a Band aguarda a presença tanto de Flávio quanto de Lula, que, já que essas duas campanhas participaram de reuniões preparatórias e concordaram com as regras. Mas isso não quer dizer que ele vai ou não também. Né? A decisão da campanha de Flávio levou em conta o fato de haver múltiplas candidaturas de direita na disputa do primeiro turno, num contexto em que todas as pesquisas mostram que o mais provável é que haverá segundo turno entre Flávio e Lula. O time de Flávio também avaliou que não existe nesse pleito um candidato de perfil mais moderado, como Simone Tebet e Henrique Meirelles nas eleições presidenciais de 2022 e 2018. E que com Zema, Renan e Caiado vai ser difícil criar um diálogo que ajude a atrair o eleitor indeciso para a candidatura do PL. É claro, só faltava ele ter... aí também é uma conversa de vedete, né? Você vai num debate para o Caiado, o Zema e o Renan Santos fazerem... Aí você também quer demais. É uma boa estratégia. Se o Lula não vai, eu não vou. Eu acho joia. Porque você evita de se desgastar. A gente sabe que o Flávio não é bom de resposta. Então não vá. Agora, se o Lula falar que vai, aí o Flávio vai. Aí o Flávio chega no estúdio, aí vem o assessor e fala: o Lula não vem mais. Aí ele vai falar: eu vou sair. Como é que vai ficar isso aí, Eduardo? Fica bonito? Difícil, Pavinato, porque a gente sabe que é essa forma sorrateira dos marxistas. Eu não duvido. Você fala com um tom de... mais sorrateira é a tática da Renata Sorrar? Ela é sorrateira. Mas a questão central é justamente essa. Eu não duvido que eles adotem essa estratégia. Né? Eu concordo também que o Flávio não deve ir. Afinal de contas, o candidato à reeleição, ele tem que ir para ser confrontado, né? Para ter a contraposição ali. O embate das ideias, o questionamento da condução da administração atual. Então, o candidato à reeleição que tinha obrigação de ir aos debates. Vai ficar lá aquele chá de comadre, aí começa um a atacar o outro para tentar crescer nas pesquisas, é difícil, você só vai desgastar mesmo, eu concordo. Na imagem, ainda mais tendo em vista as declarações recentes do Ronaldo Caiado e também do Romeu Zema, né? Que ele falou: não, primeiro se precipitou lá naquela situação, depois ele fala: se votar em Flávio é beneficiar Lula. Então ele já fechou, e agora anuncia eventualmente o Joaquim Barbosa para ser vice, cogitando na composição de uma chapa. O quê? O Caiado está querendo levar o Joaquim Barbosa como Caiado. vice. O Caiado? O Caiado. O Kassab não quer mais ser vice. O Kassab é o Kassab. O Kassab, é o Kassab. Então aí você fica nessa situação. Para mim ele está correto em não ir, exceto se o Lula for, mas corre esse risco mesmo dessa estratégia sorrateira dos marxistas. Olha, eu acho sinceramente, Eduardo e Segré, que no primeiro turno não convém ao Flávio ir em nenhum debate. Em primeiro lugar, por quê? São altas as probabilidades do Lula não comparecer, mesmo dizendo que vai comparecer. Se o Lula não comparecer, todo mundo vai centrar fogo no Flávio. Sim. Porque nós temos 3 pessoas aos quais não interessa debaterem entre si, mas interessa usarem o Flávio como escada
para melhorarem um pouco a sua situação e se tornarem mais competitivos para qualquer outra coisa nas eleições de daqui a 2 anos, as eleições municipais. Bom, se o Flávio não for e for o Lula, o cenário é ideal, porque é um débil mental conversando com 3 pessoas que sabem debater. Porque diferentemente, então não fala, com todo respeito ao padre Kelman, né? Com todo respeito a Cabo Daciolo, nós não temos esse outro, não temos esse perfil de candidato que vai no debate. O Caiado é puta véia da política. E não tá embargado pelo álcool igual o Lula. O Romeu Zema é um cara bom de negócio. Um mineiro bom de negócio. E o Renan é assustadoramente inteligente. Isso não é necessariamente um elogio. Então vai ser um ambiente ruim pro Lula. Então os 3 vão poder concorrer entre si na qualidade de quem ataca melhor o Lula. Agora eu não vejo o cenário para o Flávio, que seria interessante tê-lo com esses 3 outros debatedores, que certamente vão ter mais liberdade para debater com ele do que ele terá para perguntar e até mesmo para responder aos outros. Porque vale lembrar, né, ele ainda está sob a mira do Supremo Tribunal Federal, né, Segredo? Sim, aí está observando aqui a audiência muito ligada, que o Joaquim Barbosa iria com Zema, não com Caiado. Então, desculpa pelo erro para a nossa audiência. Mas uma coisa que... Espera só um segundo. Hoje me falaram assim, nós vamos fazer uma entrada especial. Tá ok, pode organizar. Aí agora me pergunta aqui no ponto, como é que a gente vai fazer? Eu não sei como é que vai fazer. Quem inventou que se vire. Segredo, desculpe. Imagina, quando eu sou empresário, administro empresas, inclusive próprias e de terceiros. Quando você contrata alguém para ocupar um cargo gerencial ou de diretoria, a primeira coisa que você olha é o currículo. Não olha a sua popularidade, não olha as suas promessas, porque estamos falando de recursos de empresas privadas que, se der errado, correm o risco de falir. Então, analisemos por um minuto quais são os currículos dos candidatos, agora os candidatos. Nós temos o Lula, que é semi-analfabeto, ele não terminou nenhum ensino fundamental. Nós temos o Renan Santos, que tem ensino médio. Ele não fez curso superior, mesmo sendo uma pessoa muito inteligente. Ele foi meu colega de faculdade. Mas ele se formou? Ele abdicou da faculdade. Ele então, abriu mão. Tudo bem, mas abrir mão não te leva a ser isso. Pode ser inteligente, mas ele não se formou, não tem curso superior concluído. Aí nós temos o Caiado, que tem especialidade, é médico, com especialidade como cirurgião de coluna. Ele já foi candidato em 1989, já estamos falando, como bem o Pavinato comentou, uma pessoa de muita experiência. Só que está num colégio eleitoral de 4 milhões de eleitores. Então não acho que vai deslanchar como um candidato firme. E o Zema, que é administrador, ele é muito bom de negócios, e o Flávio, por último, que ele tem inclusive mestrado em políticas públicas, advogado, tem algumas especializações. Então, do ponto de vista do currículo, eu iria ou no Flávio ou no Zema, do ponto de vista do currículo. Mas o problema é que o eleitor não olha isso, não olha a pessoa mais preparada. E esse é um problema que nós estamos padecendo até agora. Pois é, meus queridos. É uma situação complexa essa do Brasil. E a situação mais complexa continua sendo ele. Continua sendo ele. Vou dar uma ideia aqui, Alemão. Antes da gente passar para a próxima pauta, avise a Brasília, né, avise o Teleton lá em Brasília, que nós vamos fazer o intervalo depois dessa pauta. Depois dessa pauta. E vamos com as notícias no site Diário 360. Mendonça derruba sigilo e expõe monitoramento da Polícia Federal sobre Jacques Wagner. Ministro do Supremo Tribunal Federal tornou público documentos da Polícia Federal que revelam monitoramento de celular do senador durante a Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de favorecimento a interesses ligados ao Banco Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tornou pública uma publicação da Polícia Federal que reúne documentos, decisões judiciais e informações relacionadas à investigação envolvendo o senador Jacques Wagner da Bahia. A medida ocorreu após a conclusão das diligências solicitadas pelos investigadores. Com o levantamento do sigilo, vieram a público detalhes da atuação da Polícia Federal durante a apuração, incluindo autorização judicial para o monitoramento temporário da localização do aparelho celular utilizado pelo parlamentar antes da realização das buscas. De acordo com o documento divulgados, a medida foi adotada para evitar eventual comprometimento da operação que garantia a eficácia das diligências autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão também revela que o pedido
de audiência feito ao gabinete do ministro no mesmo período em que a Polícia Federal apresentou pedidos sigilosos e de busca levou à adoção de medidas adicionais de cautela durante a investigação. A investigação faz parte da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de eventual favorecimento a interesses ligados ao Banco Master por meio de atuação do Congresso Nacional. Entre os fatos analisados pela Polícia Federal está a aquisição de um apartamento de alto padrão em Salvador, negócio que passou a integrar a apuração por suspeitas de possível benefício indireto envolvendo familiares do senador. Com a conclusão das medidas de busca e diligências inicialmente autorizadas, André Mendonça determinou o arquivamento da petição específica utilizada para viabilizar essas providências e retirou o sigilo dos documentos. A publicação dos autos permite que o conteúdo das decisões judiciais, dos pedidos da Polícia Federal e das manifestações processuais passe a ser conhecido, ampliando a transparência sobre os atos praticados durante a investigação. Jacques Wagner foi intimado para prestar esclarecimentos à Polícia Federal no decorrer da investigação. Até o momento não há condenação e o caso permanece em fase de apuração, sendo assegurados ao senador o direito à ampla defesa e ao contraditório. A divulgação dos documentos apresenta uma nova etapa do inquérito conduzido sob supervisão do Supremo Tribunal Federal. Os próximos desdobramentos dependerão da análise das provas reunidas pela Polícia Federal e das decisões que vierem a ser adotadas pela Corte ao longo da investigação. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.